ouvindo a Rádio Terceiro Andar, na frequência da Fafiche. Olá, ouvintes que acompanham a Rádio Terceiro Andar, sejam bem-vindos. Eu sou Isabelle Moraes, estou aqui com a Francine Fernandes. Tudo bem, Francine? Olá, Isabelle. Em nosso quarto e último programa do primeiro semestre de 2017, vamos falar sobre os bastidores da Fafiche. Quando pensamos nos personagens de uma instituição de ensino, logo nos vem a imagem de professores e alunos. Mas tem muita gente nessa história, hein, Francine? Sim, por mais que estudantes e professores sejam muitas vezes tomados como os protagonistas da universidade, muita gente transita e trabalha nas unidades espalhadas pela UFMG, e muitas vezes nem é notada. Como a proposta da nossa rádio é justamente dar voz a toda a comunidade da Fafiche, agora é a vez de ouvi-los. Quem são os técnicos, funcionários, prestadores de serviços que atuam no dia a dia da Fafiche? Pela nossa rádio já passaram graduandos, pós-graduandos e professores que dividiram inúmeras histórias e situações conosco. Como você disse, Francine, agora é hora de ouvir quem tem um papel importantíssimo no funcionamento e na logística da Fafiche. E vamos começar por um tipo de setor com o qual todo aluno já lidou ao menos uma vez na vida: os colegiados. Os técnicos administrativos responsáveis pelos colegiados da Fafiche buscam facilitar e colaborar com o percurso dos estudantes na unidade. Eles trabalham com um grande volume de demandas e conversaram com nossos repórteres Igor Júnior, Edson Nascimento e Júlia Alves. Os técnicos administrativos que trabalham nos colegiados participam da vida acadêmica dos alunos, do momento que eles chegam à universidade até a sua formatura. São esses profissionais que recepcionam os calouros e dão os primeiros direcionamentos sobre o caminho que os estudantes terão pela frente. Ao longo dessa trajetória, são responsáveis por trancar matérias e auxiliar com o plano de estudo. Muitas perguntas surgem nessa caminhada, e os alunos recorrem ao colegiado para esclarecer suas dúvidas e solucionar seus problemas. Como foi o caso de Karen Santos, aluna do 8º período de Comunicação Social, que contou com a ajuda de Anderson, o técnico administrativo do colegiado, para resolver sua situação. E foi exatamente assim: vamos resolver sua situação agora. E aí ele abriu lá o meu plano de estudos, né? A gente fez as contas, viu que dava para formar agora, voltando para a formação livre. Aí, como eu já estava com a minha documentação lá, ele pediu para eu já assinar, para que eu não precisasse voltar lá. E ele falou: já que você já está aqui, só assina, termina de preencher a documentação, que eu já vou resolver. E ele... No caso da Karen, Anderson conseguiu ajudar, porém, não é sempre assim. É consenso entre os técnicos administrativos dos colegiados. Muitos alunos não respeitam o limite de tempo dado para a realização de cada tarefa. Depois que o prazo acaba, é difícil resolver o problema. A Lúcia Oliveira, técnica do Colegiado de Comunicação Social, afirma que, se você esqueceu a data, a melhor opção é falar a verdade. O maior problema é esse mesmo, quando chega um aluno desinformado e fala que não encontrou, por exemplo, colegiado aberto. É uma inverdade, né? Nosso colegiado é um dos colegiados que está mais acessível o tempo todo. A gente está com o colegiado aberto, então, quer dizer, não tem justificativa, né? A gente até compreende o aluno que chega aqui e fala, olha, realmente eu pisei na bola, eu não estava atenta, estou com os problemas. É melhor ser verdadeiro do que chegar falando uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Wallace também é servidor e trabalha no Colegiado de Ciências Sociais. Para ele, os alunos precisam ficar mais atentos aos prazos e suas obrigações para auxiliar na agilidade do trabalho do colegiado. Os alunos às vezes pedem alguns documentos e a gente tem algumas regras a obedecer, né? E nem sempre o aluno entende isso, mas tem condições de ser melhorado para poder agilizar os processos, melhorando a vida do aluno, né? Para a Rádio Terceiro Andar, repórter Edson Nascimento, com produção de Igor Júnior e Júlia Alves. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Oi, meu nome é Ana Flávia, tem aqui o Paulo do colegiado, que sempre quebra o galho da gente, resolve todos os pepinos e os problemas e a gente vai pra frente. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafiche. Em meio ao fluxo de pessoas que entram e saem da Fafiche, é necessária a atuação de quem garanta a proteção dos usuários da unidade. Confira na reportagem de Bernardo Stilac e Ana Carolina Nicolau a percepção dos profissionais que cuidam da segurança do prédio para entender sobre suas rotinas e ouvir ainda casos curiosos do trabalho deles.
A noite na Fafiche parece ter duas caras. Enquanto alguns pontos são movimentados e bem iluminados, outros exigem mais cuidado. Encarregados de fazerem do campus um local seguro para os frequentadores, os seguranças e porteiros dos prédios viram à noite e muitas vezes veem coisas que são invisíveis para o resto da comunidade universitária. Hugo, de 30 anos, é um dos funcionários da empresa terceirizada que cuida da segurança da universidade. Ele é responsável pelo estacionamento do CAD, prédio localizado atrás da Fafiche. E para Hugo, a rotina não é nada fácil. Já aconteceu de um caso aqui, eles tentaram roubar um carro e eu cheguei na hora e eles deram fuga. Mas aqui é complicado aqui, cara. Na hora que você vai lá na frente, tem um lá roubando lá na outra ponta. Então é difícil, né? Você aqui sozinho, o estacionamento é grande, né? Mas é isso aí, cara. Além de cuidar dos carros, Hugo também relata que fiscaliza o comércio nos arredores do prédio. No caso aqui, eu fico no estacionamento, né? Fazendo ronda para ver se o carro tá furtando. Também muita gente vendendo, que não é proibido aqui no campus, né? A venda sem ser de lanchonete, esses trem. Na frente do prédio, as coisas já são completamente diferentes. É Alvino França, de 60 anos, quem fecha as portas da Fafiche às 11 da noite e abre de novo às 7 da manhã. Ele é um dos porteiros da portaria principal, que diz ser um dos locais mais tranquilos que já trabalhou. Fico um pouco em pé, depois sentado, ando um pouco, para não ficar muito sedentário, né? Cochilar não dá muito não, porque tem que ficar atento, né? Quando perguntado se gosta do trabalho, Alvino, que já se aposentou, é categórico. Gosto, tem que trabalhar, né? Gosto de trabalhar tranquilo. Já aposentei já e continuo trabalhando. Eu sou Ana Carolina Nicolau. E eu sou Bernardo Estilac para a Rádio Terceiro Andar. Você já se perdeu na tentativa de achar algum livro, devolveu no dia limite ou até mesmo pagou pelo atraso em algum caixa eletrônico? Caso tenha passado por alguma dessas situações, saiba que há um grupo de profissionais que cuida para que o acervo se mantenha organizado e acessível. Ouça na reportagem de Guilherme Alves e Carlos Carmigliati como funciona a biblioteca da Fafiche e algumas curiosidades sobre o setor. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo. Entre as 5 horas da tarde e 8 horas da noite, a aluna do curso de Museologia da UFMG, Lisiane, que é estagiária da biblioteca da Fafiche, interrompe qualquer leitura que esteja fazendo para auxiliar os alunos que utilizam o espaço. É que esse é o período de maior movimentação da biblioteca, que é a que mais realiza empréstimos de livros na UFMG e também em Belo Horizonte. Mas, passada a turbulência do horário e de volta à normalidade, o estágio é uma excelente oportunidade de aprendizado, como explica a aluna. Porque isso que é bom de trabalhar dentro de uma biblioteca, você estuda, você tem contato com autores, né? Isso acrescenta mesmo no currículo. Mas, normalmente, assim, no horário perto, assim, de umas 5, 8 horas, é muito corrido aqui. A gente nem tem muito tempo. Com cerca de 140 mil exemplares, a biblioteca da Fafiche é a maior da universidade e também de BH em número de acervo. Há quem pense que esse posto é ocupado pela Biblioteca Central. Porém, esse ambiente de leitura não tem nem a metade do acervo existente na Fafiche. Diante de tantos exemplares, há quem se sinta perdido. É o caso da estudante do 2º período de História, Ana Clara Diniz. Eu acho muito difícil pegar livro na biblioteca. Uma vez eles me explicaram a lógica, só que eu perdi, assim, porque é muito complicado. E, assim, na última vez que eu fui lá, eu tive que pedir ajuda, porque eu não consigo mesmo entender. A intenção, no entanto, é a de sempre simplificar a busca dos usuários do local. Para isso, a supervisora geral da biblioteca, Vilma Carvalho de Souza, ressalta que funcionários ficam sempre à disposição para ajudar. Com 32 anos de trabalhos dedicados ao espaço, ela presenciou muitas transformações.
Viu, por exemplo, a biblioteca ser transferida quando os cursos de humanas saíram da Rua Carangola e passaram a ser ofertados no campus da Pampulha. Para a transferência, foi necessário unir 3 bibliotecas, como era no antigo prédio, em uma só. Desde então, adaptações vêm sendo realizadas no novo espaço, que não havia sido preparado para receber um ambiente de leitura. Ainda hoje, é um local em constante construção, como comenta Vilma. Que não foi criado para ser biblioteca. A gente vai adaptando. Então, quando às vezes eu reclamo do barulho, porque não chega música aqui, chega ruído. Então, eu não sei nem o que o povo está cantando, os DAs aqui em cima. Quando a gente reclama, não é reclamar, a gente quer que as pessoas tenham qualidade, né? Porque a gente atende gente de tudo quanto é jeito. A gente atende o cego, o que não escuta direito. Como é que você vai escutar com ruído? E aqui não tem acústica. Essa é uma biblioteca em constante melhoria. Né? A gente vai tentando ajeitar. Mesmo com melhorias a serem feitas, muitos avanços fazem parte da história da biblioteca. Há mais de 14 anos, ela oferece aos alunos com deficiência materiais adaptados e softwares que auxiliam nas leituras. Com isso, foi possível formar muita gente. A supervisora do local, Vilma Carvalho, lembra com orgulho de estudantes com deficiência que chegaram na graduação e que hoje estão no mestrado e doutorado na Fafiche e são usuários assíduos do ambiente. Entre os livros mais buscados por alunos com diferentes necessidades e cursos estão clássicos da filosofia e psicologia. Vilma Carvalho cita alguns deles. Depende do curso. Tem livros que todos os cursos, todos os nossos cursos aqui leem. Por exemplo, Marx, Karl Marx. A maioria no ciclo introdutório tem que ler o Capital. Eu acho uma sacanagem. Com um livro difícil, complicado, põe uma pessoa para ler logo na entrada. Né? Do Weber, aquele sobre o suicídio. Vive tendo reserva. Mais que a gente compra, a gente sempre tem que comprar mais. E tem vários cursos que tem que ler. Que é mais. O Freud sai muito, porque o Freud não é só na psicologia, o pessoal da filosofia também usa. Alguém, às vezes, quer dar uma outra ênfase, usa. Independentemente da obra alugada, a regra é uma só. Pegou, tem que devolver. Mas esse não é um problema muito recorrente na biblioteca, que também realiza empréstimos para outras instituições educacionais, como a PUC Minas e o UniBH, com baixo número de inadimplentes. Com produção de Guilherme Alves, repórter Carlos Carmigliati. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Oi, eu sou a Larissa, eu sou do curso de Relações Econômicas Internacionais lá da FACE, né? Como eu sou da FACE, acho que um das funcionárias referências lá, que ela é sempre, homenageada nas turmas, em colação e tudo, é a moça do Xerox, ela chama Adriana. E ela é sempre muito gentil com todo mundo, sempre trata todo mundo bem, sempre ajuda todo mundo. Eu acho que o Xerox não seria o mesmo sem ela, na verdade. Tem um professor, inclusive, que falou uma vez, assim, que quando trocou o Xerox, né, que ela não tava lá, que falava, não, quando você olhava pra Adriana, ela já sabia o que você queria, você já imprimia, já tava localizado e o trem já tava pronto. E que acho que faz diferença, né? Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafiche. Já pensou em como é manter limpo um prédio do tamanho da Fafiche? São 4 andares, inúmeras salas, banheiros, auditórios, biblioteca, sem falar nos gabinetes. E já se perguntou quem são as pessoas que têm em mãos esse grande desafio? Os repórteres Pedro Ivo e Camila Vilaça nos apresentam algumas delas. Olá, ouvintes! Fomos conversar com os profissionais da limpeza do Grupo Conservo, que atendem todos os prédios do campus da UFMG. O nosso objetivo era conhecer melhor essas pessoas que são tão importantes no nosso dia a dia.
Minha colega Camila Vilaça encontrou com as personagens dessa história na Faculdade de Educação. Vamos ouvir a trajetória da Francisca e como sua vida vem encontrar o seu trabalho aqui na UFMG. Foi através da Conserva. Fichei para trabalhar dentro da FMG como ferista. Já rodei quase bastante aqui dentro da FMG, tirei férias em vários lugares. Aí vim tirar férias aqui, o Serviço Gerais gostou do meu serviço, pedi, tentou apoio fixo. Agora estou fixo. Eu já trabalhei no Letras, já trabalhei no Faficha, na Cotec, no CAD1. Eu comecei como camareira. Trabalhei 1 ano no motel. Aí depois eu saí, aí depois que era à noite, ele estava me cansando muito, estou levando no médico e estava cansando. Aí eu preferi sair procurar de dia. Minha mãe pegou de dia, você sabe dormir. Aí eu estou 2 anos aqui na Conserva. Devido à sua vivência no campus, Francisca conhece bem a realidade e os problemas dos prédios. Por ter convívio com pessoas com deficiência, ela relata as dificuldades com relação à acessibilidade dos espaços. A estrutura, conforme for, não, assim, para quem é especial não é boa. A estrutura. Depende de fazer como que se fala? Adaptação? Uma adaptação para os deficientes. Porque isso aí não tem uns prédios não tem. Porque só tem esse elevador. Mas assim, rampa, essas coisas, depende do lugar, não tem. Igualzinho de uma cadeira, assim, igualzinho doido aí. Tem algo que fica com medo de cair. Nós também conversamos com a Elaine, que trabalha na Escola de Ciências da Informação, que conta sobre o seu processo de seleção e a dificuldade geral de encontrar emprego no país. Olha, foi através da empresa, né, que eu cheguei aqui. A seleção lá foi ótima, me trataram super bem, abriu as portas para mim para um emprego, né, porque é difícil, hoje em dia está difícil arrumar emprego. Repórteres Camila Vilaça e Pedro Ivo, para a Rádio Terceiro Andar. A Fafiche é um prédio amplo que abriga importantes atividades de ensino, pesquisa e extensão. Cerca de 3.000 alunos frequentam suas salas de aula semestralmente. A eles somam-se os 1.200 que se matriculam nas disciplinas introdutórias nas áreas de antropologia, ciência política, comunicação social, filosofia, história e sociologia, sem falar das pessoas que circulam na unidade. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a repórter Virgínia Siqueira, que conversou com Orestes Diniz, que é diretor da Fafiche. Os desafios enfrentados pelo Corpo de Técnicos Administrativos da Fafiche são uma das principais fontes de preocupação da diretoria da faculdade. Em uma entrevista com os professores doutores Orestes Diniz Neto e Bruno Reis, foi discutido o problema relacionado à gestão dos serviços administrativos, que podem interferir na qualidade da execução dos programas de ensino e na vida de todos aqueles que circulam pela Fafiche, sejam eles estudantes ou professores. Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos servidores e pela diretoria está relacionada ao número de técnicos administrativos, problema este que cresce quando comparado à população estudantil da Fafiche. Em 1990, quando a faculdade saiu da Rua Carangola e foi transferida para o campus Pampulha, havia 138 técnicos administrativos para gerir questões de 5 departamentos acadêmicos e de aproximadamente 1.500 alunos. Hoje, mais de 20 anos depois, a Fafiche conta com 98 técnicos administrativos, dos quais 20% estão afastados por algum motivo, distribuídos entre 7 departamentos, nos quais estão matriculados cerca de 7.000 estudantes de graduação e pós. Isso nos dá uma noção inicial das condições precárias em que trabalham os funcionários, associadas à disponibilidade limitada de recursos alocados pelo governo federal. Como afirma o diretor da Fafiche, o professor doutor Orestes Diniz, os recursos são finitos. Os recursos são regulados essencialmente pelo governo central, pelo MEC. Então, o que chega para a universidade é, na avaliação de todos os diretores, é insuficiente diante do tamanho dos desafios que a gente tem. O professor Orestes explica também algumas das propostas da diretoria para recompor o corpo de técnicos administrativos. Além de solucionar os problemas individuais dos funcionários que estão afastados do trabalho, seria preciso aumentar o quadro de servidores de acordo com o volume de trabalho burocrático realizado na Fafiche, que cresceu consideravelmente em várias secretarias de toda a universidade. Mas essa situação não está nas mãos apenas dos diretores ou da reitoria, pois a intervenção destes está sujeita a decisões administrativas do MEC. Isso faz com que a gente tenha que, na verdade, elogiar o nosso corpo técnico administrativo,
que dão conta de levar uma carga bastante pesada em condições muito desfavoráveis. E você tem razão, a maior parte dos discentes não tem ideia, e nem dos docentes, não tem ideia da dificuldade que é hoje gerir a Fafiche e manter a Fafiche em ordem. Mas a maior parte dos colegiados consegue fazer isso. Existem outros tipos de problemas que a gente está tentando resolver e que a gente espera resolver em breve. Apesar do volume de demandas e das difíceis condições de trabalho, o Corpo de Técnicos Administrativos permanece realizando os serviços que permitem que a Fafiche continue a funcionar. Eles devem ser reconhecidos por discentes e docentes pelo seu trabalho diário. Manter a Fafiche é, afinal, uma tarefa árdua. Repórter Virgínia Siqueira para a Rádio Terceiro Andar. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Eu sou o Lucas, faço psicologia. Então, tem uma moça do colegiado que ela tem uma cara muito boa, ela só de estar lá na presença dela, eu já me sinto muito melhor, mesmo estando numa situação muito difícil do curso. Ela me faz me sentir bem. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafiche. Confira agora a crônica de Gabriel Martins. Você sabe o que faz um técnico administrativo na UFMG? As suas atribuições são as mais diversas, desde abrir as portas do prédio de manhã até dar informações aos estudantes sobre o funcionamento dos cursos. Quem frequenta a Fafiche todos os dias muitas vezes não sabe quanto trabalho acontece por trás das cortinas para fazer o prédio funcionar. E isso tudo está longe de ser uma bagunça. Há encarregados para os colegiados, o patrimônio, os laboratórios, a biblioteca, entre tantos outros setores. De acordo com o Regimento Geral da Universidade, são eles que fazem parte da constituição permanente do corpo técnico e administrativo da UFMG, o que envolve não só setores como o financeiro, mas também o auxílio à comunidade acadêmica, na hora de colocar em prática os projetos de extensão, por exemplo. O que não faltam são histórias para contar nesses 90 anos da UFMG. Como qualquer outro lugar de trabalho, os funcionários criam laços entre si que vão para além da universidade, além de serem uma parte importante da formação dos alunos. Enquanto os estudantes vêm e vão, são os técnicos que ficam no prédio através do tempo. Alguns permanecem aqui por décadas até se aposentar. Eles veem os discentes que chegam na graduação e depois retornam para o mestrado, o doutorado e às vezes ainda entram para a docência. Além disso, não são poucos os ex-alunos da UFMG que se tornam técnicos administrativos. Eles compartilham das dores da comunidade acadêmica, que muitas vezes precisam recorrer aos trabalhadores da Fafiche nos momentos de desespero. E você, tem alguma história para contar sobre um técnico? Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafiche. Isabelle, você já ouviu falar sobre a banda Baiana System? Claro, Francine. Quem não a conhecia, conheceu em fevereiro deste ano, quando em pleno carnaval de Salvador, o vocalista da banda puxou um sonoro fora Temer, diante de milhares de câmeras no maior carnaval do planeta. Manifestações à parte, a crítica desta semana foi feita por Lucas Brasil, que nos traz suas percepções sobre a música Invisível desta ousada banda baiana. Não tem cor, não tem cara, começou, não vai parar, coração vai disparar, não tem como dedurar. Ninguém viu, ninguém acha você. Invisível, invisível, ninguém acha você. Dá maneira de ver, maneira de ser, maneira de crer, maneira de ver. Cara metade, quero te ver na cidade, todo mundo busca, ninguém acha você. A cidade assusta, mas vai amanhecer. Foi convidando o público a parar e perceber todos os que trabalhavam na casa de shows, do técnico de som à equipe de limpeza, que Russo Passapulso, vocal da banda Baiana System, introduziu a música Invisível. O single, lançado em fevereiro desse ano, fez parte do repertório da apresentação que aconteceu no início de maio em Belo Horizonte. A letra critica a forma como a sociedade se mostra insensível em relação a desigualdades e injustiças sociais. Criamos um mundo onde nos distanciamos, ignoramos o que não nos incomoda e muitas vezes invisibilizamos o trabalhador e as classes mais pobres. O já conhecido som da banda, com percussão e graves marcantes,
se une a um coral de crianças no refrão, para passar essa forte mensagem. Você já passou por mim, passou, e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção, acha, engana seu coração. A temática social é recorrente na obra da banda, que além de Russo Passapusso nos vocais, conta com Roberto Barreto na guitarra baiana, Seco Bez no baixo e músicos de apoio nos shows. Eles já possuem 2 álbuns de estúdio, que trazem na sua sonoridade, entre outras influências, o sound system jamaicano, o samba reggae e, claro, a guitarra baiana. Essa combinação já vem dando certo nas ruas de Salvador e em palcos espalhados pelo Brasil. E aqui em Belo Horizonte não foi diferente. Prova disso foi o público, que não parou de dançar durante as quase 2 horas de show. O 4º programa da Rádio Terceiro Andar está recebendo hoje Enderson Cunha, da Ofício da Fafiche. Enderson, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. 36 anos de Fafiche, hein, Enderson? Isso. Conta um pouco da sua história pra gente, como chegou aqui na unidade. Bom, na verdade eu não cheguei nessa unidade, né? Eu sou tão antigo que eu cheguei na unidade antiga, né? Que era lá na Rua Carangola, no Santo Antônio. Foi meu primeiro emprego, né? Praticamente o legal é isso, é porque é o meu primeiro e único emprego, né? Porque eu entrei com 18 anos, eu ainda não tinha nem começado a fazer faculdade, né? Lá nos anos 80 a gente não fazia, era muito raro a gente começar cedinho, com 17 anos e tal, né? Então eu já cheguei lá, assim, novinho de tudo, né? Zerado, e aí eu comecei a trabalhar lá na Carangola ainda na parte administrativa, né? Eu trabalhei no setor de pessoal. Tem um caso muito interessante, né, assim, que eu acho que é legal a gente contar, porque ilustra assim, o ambiente de um cara de 18 anos, na minha época era um bobão, né? Então, chegando na Carangola, isso em 81, ainda a gente estava sob ditadura, né, já mais branda, mas ainda sob o período da ditadura. Eu cheguei, estava descendo, acho que uns 6 ou 7 alunos, carregando um caixão, um cara todo paramentado, né, eles estavam enterrando na época o FMI, né, que eram os grandes vilões, né, da economia, enterrando o FMI, enterrando o Delfim Neto, que era o ministro, né, da economia, né, na verdade da fazenda na época. Então aquilo ali foi um choque, né, um choque de um cara novinho que está chegando, né, para uma agitação cultural, que hoje, depois de 36 anos, para mim, assim, a gente tira de letra, que a gente já passou por tantos movimentos, tantas coisas dentro da universidade. Bom, mas naquele período eu fui trabalhar no setor de pessoal, mexendo com frequência, férias, essas coisas burocráticas, né? O cargo de assistente de administração. Pouco depois, uns 4 anos depois, eu fui convidado para ser secretário dos colegiais de curso. Com 4 anos eu já estava em cargo de chefia, né? E naquela época, que é outra modificação, ainda nos anos 80, acho que até meados dos anos 90, os colegiados eram unificados, então a gente tinha, quer dizer, 5 cursos de graduação e todos com a mesma secretaria, tinham seus coordenadores, né, mas a equipe de trabalho era uma só com 3 pessoas, né. Então é um outro momento. Hoje, quer dizer, naquela época o volume de serviço era bem menor do que é hoje. Hoje é maior, mas também tem um lado da tecnologia, né, que a gente não tinha, né, a gente não tinha nem computador nessa época, né, então era máquina de escrever, era aquela coisa de errou, tem que bater de novo, né? Então era uma coisa mais desgastante, né? Sim. Nesse período era um período assim muito interessante, né? Muito difícil as coisas, mas até que em 1990, inclusive uma coisa que eu participei que foi muito interessante foi da mudança da Carangola para cá, que foi a maior mudança no estado de Minas, né? Naquela época. Isso foi em qual ano? Foi em 90, né? Janeiro de 90 que a gente veio. E foi a maior mudança no estado de Minas, assim, de um lugar para o outro, né? Foram mais de 50, acho que foram mais de 65 caminhões de mudança, pela sabe? Saindo lá, da unidade. E assim, de um prédio muito velho, com mobiliário todo diferente, para um prédio novo, né? Naquela época completamente novo, melhor equipado. Alguns cursos com resistência de vir, né? Alguns cursos queriam vir, outros não queriam, né? Alguns departamentos. A comunicação, por exemplo, era um que queria muito vir,
porque a parte de estúdios, isso aqui, por exemplo, esse estúdio, na época era uma novidade, né? A gente não tinha lá na Carangola. Nessa mudança, o colegiado ainda era integrado, assim, ainda unificado. Ainda era unificado. E você já tinha feito sua graduação em jornalismo ou ainda não? Eu formei em 89. Formei, quer dizer, eu fui assim, eu demorei um pouco a fazer o curso. Durante né? o percurso. Durante o percurso. Eu comecei a fazer relações públicas, aí larguei, fiz um ano, larguei. E, na verdade, porque também casei muito jovem, né? Tudo na minha vida é meio precoce. Né? Então, eu casei com 22 para 23 anos. Então, também, aí eu interrompi um pouco o estudo por conta disso, né? Família, esse tipo de coisa. A proximidade com o prédio, assim, onde é ofertado o curso de comunicação, te inspirou a fazer o jornalismo? Ou você já tinha essa vontade? Eu tinha muita vontade desde meus 13, 14 anos. Mas eu acho que o fato de trabalhar, sim, com certeza. Uma das coisas assim que eu não me arrependo, né, de ter estudado fora, sabe? Assim, eu tive condições, inclusive nessa época, por exemplo, transferência, esse tipo de coisa era um pouco mais fácil, né? Trabalhando no lugar. Mas assim, é uma coisa também meio ética, você não trabalhar, né? Porque assim, é o professor que você atende no dia a dia que você vai ter como sala de aula. Sim. Então, ou você vai ser muito protegido ou não, né? A gente sabe que você já passou por muitos departamentos aqui. O que você faz hoje na Fafiche? Eu acho que é legal voltar um pouquinho, porque depois do colegiado eu ainda fui 4 anos aqui na Fafiche secretário-geral. Foi uma experiência bem legal, que aí eu tive um conhecimento geral da faculdade. E aí, em 94, eu falei com vocês, eu formei em 89, recebi esse convite, para mim profissionalmente era bacana, mas aí eu tive que decidir, assim, eu tinha uma carreira dupla, né? Carreira administrativa e uma carreira que eu gostava, que eu queria seguir, que é na área de comunicação, de jornalismo, mas na área de comunicação, na verdade. Aí o que eu fiz foi isso, quer dizer, eu consegui, na hora que eu saí, eu subi para o departamento de comunicação, isso em 94, né? Então, quer dizer, também já tem 23 anos que eu estou por aqui, Sim. né? Eu consegui subir, e aí, na época, foi a época que foi criada a oficina, que realmente a oficina de comunicação já existia, mas foi criada o nome, né? O nome Fantasia de Ofício. Era o jornalista Manuel Guimarães, que era o jornalista que tinha sido, durante décadas, o jornalista da UFMG, né, o assessor de imprensa, a Cláudia Fonseca, que já estava na oficina de comunicação, e eu, né, que a gente subiu. E aí a gente começou a ter um contato maior com salas de aula, né? O jornal Alternativa, que foi o primeiro jornal laboratório do curso, que durou muito tempo, a gente dava esse suporte. Mais tarde, os laboratórios, né, que a gente chama de laboratório, não essa parte de estúdio, sim, né, sim. física, mas os laboratórios, elementos do curso, né, a gente ajudava nas salas de aula. Paralelamente, estudo, né, assim, a gente foi faz alguma coisa ainda, foi cuidando da memória. A gente tem ali na sala, uma das salas do estúdio de TV, a gente tem guardado algumas coisas que fazem Muita parte história. desse acervo da memória do curso, que estava sendo perdida, né? Então a gente constituiu também um grupo que mexe com isso. A gente promoveu a comemoração dos 50 anos. Hoje, basicamente, como o quadro docente está todo recomposto, né, a gente já ajudou muito em sala de aula, coisas de coisas de atividade prática, né? Esses laboratórios que eu te falei, a gente tinha uma página quinzenal no jornal Hoje em Dia, né? Então a gente produzia, era sobre ciência e tecnologia. Então a gente ajudava na produção das matérias, né, professor? Fazia a pauta, tal, e a gente dava a orientação do dia a dia, de como conseguir as fontes, né? Era uma orientação para os alunos? Os professores organizavam as pautas, os alunos faziam? Era um trabalho integrado, os professores, a gente chegou a dar laboratório, eu particularmente cheguei a dar com o Carlos Mendonça um laboratório de programa jornalístico de esporte, com o professor Bruno Leal, a gente chegou a dar uns 2 ou 3 laboratórios, então a gente ajudava nessa parte, né? Hoje, com essa recomposição, o departamento é completamente recomposto, né? De professor, de tudo mais, a gente cuida mais dessa parte, o projeto Memória continua, e a parte de manutenção de conteúdo, né, dos sites do departamento e do colegiado de graduação em comunicação. E a gente presta assessoria para a direção da faculdade no site,
principalmente no site, né, nas mídias da faculdade. Produção, né, então você é quem cuida do conteúdo do site da Fafiche. Éramos eu e a Cláudia Fonseca, né, que é outra jornalista também com muito tempo de casa, que se aposentou esse ano, e um estagiário, né? Então, é isso, e assim, eventualmente essas coisas de assessoria mesmo de imprensa, o diretor precisa de um texto, de alguma coisa, a gente faz isso. Então, o grosso é isso. Tá ótimo. Tem alguma história curiosa, assim, nesses 36 anos? Tem muitas, mas assim, é difícil de lembrar, né? Mas tem alguns, assim, uma coisa que se perdeu muito na Fafiche são os personagens, né? Então, uma coisa curiosa, que é uma coisa de outro tempo, né? É um funcionário da Fafiche, que era um cara, assim, muito característico, né? Tem muitos causos desse cara, né? Quando a gente funcionava na Carangola, a Faculdade de Letras funcionava junto com a Fafiche. A Faculdade de Letras funcionava no 6º e 7º andares. Aí, então, assim, é outra coisa que marcou também aquele momento meu novo, né, na faculdade. Um funcionário da Fafiche arrendou um dos elevadores para um rapaz que tinha chegado do interior, sabe, assim, irmão de um outro funcionário da Letras. Ele arrendou o elevador. Então ele falou assim, esse negócio é o seguinte, você fica aí nesse elevador, a gente passando para as moedas de hoje. Para a moeda de hoje, assim, você cobra R$1 de cada um, 50 centavos é meu, 50 é seu. Né? Aí o cara virou e falou assim, tudo bem, eu estou precisando de emprego, né, tenho que me manter aqui na capital. O primeiro que entrou era o diretor da Letras, um professor super rigoroso, quase expulsou. E ele cobrou? Não, ele cobrou, ele quase foi expulso a tapa, né? Mas até hoje o pessoal mais antigo, a gente ainda brinca com isso, né? Que vocês falam. Então tinha esse clima mais de, né? Que era de outros tempos, assim, não com, eu falo isso não com saudosismo, mas que era de outra sociedade, era de outro mundo, de outro tempo, né? Hoje tem outras coisas boas, né, também. Mas assim, era um pouco essa cara que tinha um pouco a Fafiche, né? Então o que marca mais são essas coisas bobas, né? Sim. Mas um registro bacana, eu acho, assim, mas divertido. Né? Com certeza. Anderson, o tema do nosso último programa, então, é Bastidores da Fafiche, né, onde nós procuramos funcionários, servidores que atuam no funcionamento da Fafiche. Você, nesses 36 anos, participou dessa engrenagem, então foi um prazer pra gente ter sua participação aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, contar casos, né, é sempre interessante, né, falar um pouco de trajetória e tal. É o último programa também da nossa rádio, então fechamos muito bem. Muito obrigada. Bom. Nada, que isso. Um abraço. A você que nos acompanhou desde o primeiro programa, agradecemos pela companhia neste percurso juntos. Para finalizar os trabalhos do primeiro semestre de 2017, chamamos um momento poético, com Guilherme Alves interpretando o texto de Pedro Ivo. Isabelle, muito obrigada. Obrigada, Francine. Um grande abraço a todos. Inversos. Rádio Terceiro Andar. Aberto. A cabeça coberta pelo pó perpétuo da terra, pelo ouro besouro do pólen. Não sou tão invisível, óbvio que tenho razão. Recibo recíproco de ser, brado meu peito o preconceito, porque não entendi. Mas tomo ponto à parte, partido de trás da couraça. Meu veículo é corpo, fluido do tempo um templo, cotidiano me fura e tira, uma pele dia após dia. Comporta um caráter, um documento retrato, que maravilha importante. Inversos. Rádio Terceiro Andar. Você acabou de ouvir o 4º programa da Rádio Terceiro Andar. E para saber mais, acesse as nossas redes sociais. No Facebook, procure por Rádio Terceiro Andar. E no Twitter você nos encontra como @terceiro_andar. Para ouvir este e outros programas, acesse o nosso perfil no Mixcloud. mixcloud.com/Rádio Terceiro Andar.
Rádio Terceiro Andar é um projeto de experiências e afetos dos alunos das disciplinas Radiojornalismo e Mídias Digitais e Estudos de Radiojornalismo, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenação da professora Sônia Pessoa, com estágio docente de Diogo Tonholo.